Ex-capítulo 1. Almoço e rachaduras. O silêncio caiu como um prato quebrado. A colher bateu no prato. O garçom parou. As vozes baixaram de repente. Minha tia Marta soltou uma risada alta, seca, e disse com a boca cheia de dentes e veneno: "Você nunca verá um centavo do testamento do vovô." Eu estava sentada, as costas retas, as mãos apoiadas na toalha de linho que lembrava as rendas da casa do vovô. Olhei para ela, olhei para a mesa. A luz do meio-dia atravessava a janela de vidro e desenhava faixas no caminho dos talheres. O restaurante cheirava a café forte, gordura de fritura e lenha antiga. Havia uma moldura com uma foto grande na parede. O rosto do vovô, risonho, usando o relógio de bolso prisado ao colete. A cena parecia um filme cortado no instante errado. Meu nome é Clara. Tenho 34 anos. Trabalho com costura há 12. Carreira meia costura, como gosto de dizer. Não desfilo. Conserto vestidos. Arrumo bainhas. Ganho o suficiente para pagar as contas quando as máquinas. Não foi só vergonha. Foi medo também. Medo do que ela podia fazer se tivesse o controle. Raiva. Um calor que subia do estômago. Culpa. Lembrei do dia que fechei a porta da casa do vovô em março de 2017, com 2 malas e o coração feito um saco vazio. Ele segurou meu braço com força. Disse: "Vai, Clara, faça da sua vida um trabalho que te sustente." Minha mãe riu baixinho, enxugando as mãos na toalha de renda. Era rotina. Chá às 5, bolo de fubá às terças. Concertos de roupa na máquina que rangia desde 1998. O vovô gostava de datar tudo. Guardava a receita do bolo no caderno, com receita de 12/9/2005, riscada e anotada a lápis. Eu lembro do cheiro do bolo e do óleo da máquina de costura misturados na cozinha. Também lembro da primeira faísca entre minha mãe e Marta. Foi uma briga por uma panela em 2010. Uma palavra aqui, outra ali. Pequenas fricções que foram crescendo. Em 2014, o vovô deu à minha mãe o relógio de bolso, com "Para Maria, minha filha" gravado. Marcas de dobra profundas, o cheiro papel antigo, naftalina, um traço de fumaça de cigarro. A carta começava assim: "Se alguém achar isto, que saiba que..." A letra tremeu na terceira linha. Havia uma palavra sublinhada com cuidado: testamento. Entre as páginas, um documento manuscrito, com a palavra testamento no topo e nomes escritos à mão. Um dos nomes estava riscado com uma linha dura, como se alguém tivesse tentado apagar uma escolha. A tinta do risco estava desbotada, mas ainda dava para ver as letras por baixo. O nome riscado era Marta. Embaixo, numa caligrafia mais fresca, a frase: "Para Maria, minha filha, caso ela volte." Havia uma referência implícita, sutil. Maria era minha mãe. Também havia uma fotografia amarelada. No canto, o vovô segurando a minha mãe jovem no colo, ambos sorrindo. No verso, a data: 2/3/2009. A foto estava dobrada. Um canto rasgado. Havia uma mancha de café. Tudo parecia dizer que aquilo não deveria estar oculto. Meu coração. Comente, siga e descubra. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eu disse a mim mesma que não ia engolir aquilo, que não ia deixar o vovô virar poeira e silêncio. Saí do porão com a caixa fechada, o coração batendo como tambor. Voltei para a cidade no dia seguinte. Voltei porque não aguentava o cheiro vazio da casa dele. Voltei porque, no fim, a gente tem dívida com quem cuidou da nossa infância. Meu nome é Clara, tenho 34 anos. Trabalho com... Medo de ter deixado o vovô sozinho quando ele precisava.
Esse medo me acorda às 3 da manhã às vezes, quando lembro da porta fechando e eu partindo. Antes da briga com a Marta, antes de eu saber daquela carta, a vida tinha cheiro de rotina segura. O vovô me ligava aos domingos. A mãe vinha aos sábados, trazia comida. A Marta sempre fazia pão como se mandasse em todos os armários. A casa do vovô era porto. Eu sabia onde estava a tesoura, onde guardava-se o açúcar, onde o relógio ficava. Ele gostava de anotar datas, de dar nomes às coisas. Era um homem de rituais simples. Chá às 5, jornal de manhã, concerto de relógios na varanda. Eu fui embora com culpa, mas também com necessidade. A cidade grande prometia projetos, cursos, vida. Prometeu e não cumpriu tudo. Voltei com bolsos mais magros e uma determinação que queima. Minhas relações? Tenho poucas íntimas. Amigos dispersos. Uma ex que virou história para contar. Às vezes me pego pensando em ter alguém que saiba. Voltei com o papel amassado e a certeza de que o testamento, se existe, precisa ser rastreado. Precisa de testemunhas, precisa de data. Precisa de um advogado que não me explique com condescendência que preciso de mais dinheiro para contestar outro pouco. Dona Lúcia, minha cliente de confiança, ela me deu um conselho que ficou. Guarda tudo, menina. Fotografa. Não empresta nada. Não fale no bar. Mulheres mais velhas têm radar para traição familiar. Eu anotei. Fotografei a carta com o celular no porão. Coloquei o arquivo numa nuvem com senha que ninguém sabe. Depois, quando fui checar, achei que a foto tinha sumido. Pensei que meu cérebro prega peça. Verifiquei o celular. A galeria mostrava imagens até a madrugada. Mas a foto que eu jurei ter feito não estava lá. Tremi. O avental onde escondi a cópia estava no cabide, do lado do meu armário, onde eu sempre o deixo. Respirei. Fiz nova cópia. Agora imprimi uma folha amarelada. A letra do vovô, o risco, sobre Marta, a fi. Dobrado em 4. Escondido no canto do forro. Tirei. Abri com cuidado. Foi como abrir o espaço entre 2 batimentos de coração. Havia ali uma nota, minúscula, escrita com letra miúda. 2 palavras e um número. A letra era semelhante à do vovô, mas não igual, mais apressada. As palavras, não confie. Embaixo, um número de telefone com 3 dígitos finais riscados. Gelei. A sala parecia fechar. O ferro no canto chiou como quem revela segredo. Quem escreveria não confie no forro do avental do vovô? Quem colocou aquela nota ali? E por quê? Se foi ele, por que esconder esse aviso dentro da roupa? Se foi outra pessoa, quem mexeu nas coisas dele após a morte? Eu segurei a nota entre o polegar e o indicador, até a ponta do meu dedo ficar branca. Comecei a ligar os pontos. A rispidez de Marta no almoço. O relógio no pescoço dela. O risco no testamento. A nota escondida. O número com dígitos riscados. Alguém mexeu mais do que parecia. Alguém sabia. Alguém tem-me. Pensei em não atender. Pensei em deixar tocar até calar. Atendi. Uma voz não familiar, grave, com certeza profissional, sussurrou. Clara? O silêncio dentro da minha garganta cresceu com um nó. Antes que eu pudesse responder, ouvi na outra ponta um som. Passos. Não fora da minha rua, passos que vinham da direção da pracinha, velozes. O telefone picou, como se tivesse sido desligado. Ficou a linha morta, e eu com o coração batendo na boca, olhei para a janela. Na calçada, um carro parou. A tia Marta não estava sozinha. Um homem saiu pelo banco do passageiro. Eu vi o reflexo do relógio dela no vidro. Ela olhou para cima e sorriu. Um sorriso que eu não consegui decifrar. Agarrei o avental com a nota no bolso. Envolvi em uma sacola plástica e corri para o armário. Tranquei. Peguei a tesoura e, por reflexo, deixei-a sobre a mesa. Abri a gaveta de novo. Tirei a cópia da carta. Respirei fundo. A cidade lá fora funcionava como se nada tivesse acontecido. O rádio não abri, ainda não. Mas sei que quando eu abrir, haverá escolhas que vão rasgar costuras antigas. E eu tenho um segredo guardado. Uma cópia, um avental, uma nota e um plano que ainda não contei a ninguém. Só que por um segundo,
Vi no rosto da Marta, através da janela, algo que não é só satisfação. É medo. Ou foi só impressão minha? Talvez eu esteja vendo fantasmas. Talvez eu esteja certa. Talvez alguém esteja observando. Não abri a porta. Fiquei olhando para as 3 batidas, como se ali tivesse parado o mundo. Meu corpo virou pedra. O coração, descompassado. A campainha tocou de novo. Depois, silêncio. O apartamento cheirava a ferro quente e café que eu esqueci na xícara. A cópia da carta estava na minha mão, quente. O avental com a nota pendurado no cabide parecia pesar demais. Sentei. Respirei. A respiração vinha curta, como se eu tivesse subido escadas demais. Foi então que eu me deixei levar para antes de tudo isso. Para quando a vida ainda cabia aí. Ter mãos que consertam é ter garantia. Eu via nas clientes olhos que agradecem como quem reza. Isso me alimentava. Nos fins de semana, eu voltava para a casa do vovô. Era como encher o tanque. Lá tinha cheiro de bolo, sempre bolo. De fubá, de laranja, qualquer bolo que ele anotava com data. Ele gostava de ritualizar tudo. Chá às 5. O jornal dobrado em cima da mesa. O relógio de bolso sempre limpo. Eu gostava de vê-lo ajeitar o relógio como quem ajeita pensamento. Minha mãe, a Maria, vinha aos sábados com a marmita e aquele riso baixo que sempre desarmava minha culpa. A Marta, ela vinha também, com roupas bem passadas, um jeito autoritário nas mãos, como se as panelas obedecessem só a ela. Os domingos eram para concertos menores e conversas maiores. Sentávamos na varanda. O vovô, sempre com um pedaço de jornal, explicava qualquer coisa com a paciência de quem tem tempo de sobra. Eu consertava roupas e ele me contava histórias. Minha mãe olhava para nós e fazia chá. Eu a via como parte do cenário. Depois via as fissuras. A primeira briga que lembro foi por uma panela em 2010. Sabe? Uma panela comum. Mas foi a faísca. Uma palavra que ela disse, aquilo é meu, foi crescendo. Com ela sempre vinha um jeito de minimizar. Você não entende, Clara. Falava com aquela voz que desmonta. Aos poucos, pequenas humilhações viraram rotina. Ela corrigia o jeito que eu dobrava a toalha de renda. Insinuava que eu gastava demais, que não devia receber encomendas tão cedo. Coisas que parecem bobas, mas que plantadas enraizam veneno. Ela tinha um olhar de dona, e não era só comigo. Observava minha mãe com uma mistura de posse e desprezo. Quando o vovô começou a ficar mais esquecido, foi a Marta quem assumiu os afazeres que ela quisera. Primeiro por ajuda, depois por controle. Eu via isso e dizia nada, porque o que é dito em família vira acusação pesada. Preferi ser a filha que se afasta e espera. Errei. Saí. Antes de eu voltar, houve sim. Prometi que ia consertar as coisas, que ia provar o que estava errado. Provei com a caixa do porão. E foi ali que minha raiva virou combustível, porque não foi só desonestidade, foi traição lenta. Marta e eu não tínhamos diálogo. Era briga por migalha que virou linha de frente. Lembro de pequenos episódios que hoje clareiam como pistas. Ela aparecia no porão sem avisar, com desculpa de arrumar a casa. Ligava para o vovô a toda hora, como quem monitora. Telefonava para minha mãe com voz doce que me dava nojo. Uma vez, ela me ofereceu um copo d'água e no momento em que eu aceitei, o relógio de bolso do vovô cintilou no pescoço dela. Fingi que não vi. Engoli. Minhas mãos tremeram. Pensei, daqui não saio até entender. Havia também pequenas humilhações públicas. No almoço do restaurante, quando ela riu e disse que eu nunca veria um centavo, aquilo foi só o fim de uma corda que vinha se apertando. Antes disso, havia sido comentário sutil sobre minhas escolhas. Você. Trabalhar com mulheres me ensinou muito. Ouço histórias parecidas em gesto, mesmo quando a trama é outra. A mulher que não cobra, a mãe que abdica, a filha que volta com culpa, a amiga que empresta dinheiro e não cobra. Sinto nas clientes o mesmo apertar do peito que me habita. E essa sintonia me fez forte. Porque eu não queria ser só reclamação.
Queria ser prova. Voltando ao presente, a campainha soou de novo e eu, perdida entre memória e urgência, senti algo clicar. Lembrei de um detalhe que, na hora, achei bobagem. Certa vez, vi Marta falar ao telefone com um homem. Ela riu e mostrou a mão com o relógio. Atrás dela, uma folha de lista, solta, que alguém deixou cair. Eu me abaixei e vi 3 dígitos escritos com pressa. Não prestei atenção. Na hora, pensei, coisa de família. Havia sempre um zigue-zague de recados na casa do vovô. Hoje, esses 3 dígitos voltaram para mim como um fósforo vivo. Agora, de novo, o telefone vibrou. Número desconhecido. Toques curtos. Cravei. Pensei em guardar a carta. Pensei em correr, em gritar, em chamar alguém. Mas eu sabia que abrir a porta sem pensar seria dar corda para alguém que quer me assustar. Respirei fundo. Segurei a cópia. Apertei a nota no bolso do avental, como quem segura um coração. E ouvi, do outro lado da porta, a frase que me fez gelar até o osso. Sabemos onde você guarda as coisas, Clara. Não tem por que demorar. O ar faltou. Meu mundo ficou pequeno. As palavras reverberaram como um martelo. E eu percebi, com uma mistura de medo e clareza, que aquilo não era ameaça vazia. Era confirmação. Eles sabiam. E sabiam mentir. Não abri. Não ainda. Fiquei ali, escutando passos se afastarem. Ou pode ter sido impressão. Pode ter sido vento. Mas uma coisa eu senti com um punho de ferro. Aquilo que começou como um almoço virou barra de ferro. E eu tenho na minha mão um pedaço de papel e um avental costurado com segredo. E por baixo da porta, um bilhete escorregou. Só uma aba minúscula. Um número curto. Os últimos 3 dígitos são os mesmos do bilhete. Uma voz baixa do outro lado apenas murmura: da próxima vez não vamos esperar bater na porta. E a chamada caiu. A janela ficou escura. A máquina no quarto pareceu rugir. Eu encostei a palma da mão no vidro. E então ouvi no fundo da minha memória o vovô dizendo: cuida do resto. Cuidei, mas agora cuidar parece um salto no escuro. Abri a gaveta onde escondi a cópia e a nota. As mãos tremiam. Olhei para a porta, para o corredor, e percebi que não sabia mais em quem confiar, nem um pouco. Alguém tocou a campainha mais uma vez, desta vez com as unhas. Uma voz feminina, rouca, quase sussurrada, chamou. Clara, abre. A Marta mandou dizer que precisa falar. Eu congelei. Porque havia algo nela que me lembrou de um dia de chuva, de uma cozinha, de um pedaço de bolo. Porque era familiar demais. Porque, de repente, eu percebi que as vozes que me cercam têm camadas. E cada camada sabe de tudo. Fazia a máquina trabalhar com mão de princesa brava. A cada ponto, a cabeça me dava outro nó. Pensei em ir até a casa do vovô, abrir a porta e procurar as marcas. Pisar no lugar certo, puxar mais uma tábua, vasculhar mais. Mas sabia que ir sozinha era um risco. Não era só eu contra uma tia com veneno. Podia ser perigoso. Eles já mostraram que sabem esperar, que sabem avisar. E eu tinha provas, mas eram papel e fotos. Provas que cabem na palma da mão e se perdem se alguém mexer. Fui até a dona Lúcia. Bati na porta como quem pede esmola. Ela apareceu na cozinha com uma toalha sobre o ombro, o cheiro de café forte, o mesmo abraço de sempre, apertado, caloroso, culpado. Contei a ela tudo o que eu pude sem chorar. Ela ouviu como se cada palavra fosse faca. Ao final, segurou minhas mãos enrugadas e disse: menina, não brinque. Vai atrás de um advogado. Não é só raiva, é gravidade. Escreveu um número num pedaço de papel. Este é o advogado do bairro. Não ganha do ri. A moça pegou com dedos de papel e virou. Isso aqui é manuscrito. Precisa de perícia. E tempo. Tempo. A palavra murchou meu peito, pois eu não tinha tempo. Eles já sabem, eles já mexem. Voltei a correr pequenos recados. Fui à casa do vovô de tarde pela janela. Não entrei. Fiquei do outro lado da rua, escondida atrás do tronco de uma árvore, como uma criança espiando o quintal.
Vi a luz no corredor. Vi uma sombra mover. Alguém entrou pela porta de serviço. Não fui até lá. Não queria ser a mulher que aparece com a cara tomada de coragem e some. Mas anotei tudo. Horas, passos, rosto, roupas. Liguei para Marta uma noite, por impulso, com o telefone ardendo no bolso. Queria que ela se explicasse. Queria ouvir sua voz e sentir se ela tremia. Ela atendeu num tom frio. Clara, o que quer agora? A voz era dela, direta, prática. Usei palavras medidas. Perguntei sobre o relógio do vovô. Perguntei sobre o testamento. Ela riu, curta, amarga. Você vai dramata. A mesa posta como se tivessem almoçado há pouco. Um prato com migalhas. O coador de café ainda gotejava. O relógio da parede marcava as 3h52. O ar tinha o cheiro de comida fria e perfume que não era dela. Procurei o celular. Abri a gaveta de onde minha mãe guardava as cartas. Uma folha em branco. O pão da tarde. Nada dela. Liguei para o número dela. Tocou. Caixa postal. Deixei um recado mais ríspido desta vez. Responda, mãe. Onde está? A voz na mensagem parecia minha voz. Tremida. A cadeira da cozinha rangia quando eu sentava. Havia uma sensação de abandono que me apertava como mão. Corri de volta para casa. A cabeça girava. Nos dias seguintes, passei a vigiar sem saber que eu fazia. Fui à pequena loja de esquina, pedi pão, fiquei ouvindo quando Marta apareceu e falou alto ao telefone. Escutei 2 nomes batendo, Paulo, Carlos. Eles liam as notícias do jornal comum, a voz baixa. Vi Marta sair apressada e entrar no carro com um homem. Vi Marta sentada num banco, o relógio no pulso, conversando com a mulher do mercado. Levantei e fui até lá, fingindo comprar uma banana. A mulher do mercado me olhou com pena. Ela é dura, né? Sussurrou. Quase vomitei. Não porque ela dissesse algo de novo, mas porque as pessoas que me olhavam tinham começado a olhar como quem julga. Tentei conversar com minha mãe por mensagem de texto. Enviei um áudio. Nada. Liguei para o número do porão. Aquele que tinha na nota com dígitos riscados. Uma voz masculina, grave, atendeu uma vez e desligou. Tentei ligar de novo. Toque, 1, 2, 3, caiu. Depois, outra ligação de número desconhecido. Atendi. Uma respiração do outro lado e o som da rua. Um sussurro. Você devia sumir com isso. Cortaram. Meu estômago foi ao chão. Respirei, controlando a vontade de chorar. Passei dias em vigília. Costurei até a madrugada. Cada ponto vinha com um pensamento cortante. A máquina rangia diferente. Era como se acompanhasse a minha ansiedade. Senti vergonha do meu colete gasto. Ele me olhou com pena e disse: tem de ter cuidado, senhora. Pessoas assim, quando percebem que você veio, podem reagir. Eu já sabia. Voltei para casa com cansaço nos ossos. Abri a caixa de costura. Coloquei a cópia da carta sobre a mesa. Olhei a foto do vovô e minha mãe. Havia tanta história ali que me doía. Respirei fundo e sentei para planejar. Preciso de testemunhas. Preciso que alguém com voz fale em cartório. Mas quem? Que vizinho? O garçom? A dona Rita? Pensei em reunir poucas pessoas. Pensei no almoço no restaurante. Pensei que a sala inteira tinha visto a cara de Marta. Naquela noite, o telefone vibrou num som seco. Um número curto. Parou. Vibrou de novo. Atendi. Uma mensagem de texto com 2 imagens. Meu coração deu um pulo tão forte que a xícara caiu e espatifou no chão. Peguei o celular com as mãos trêmulas. A primeira foto era do meu apartamento. Minha mesa. A máquina de costura. A cópia do testamento, Abi. Agora estava lá. Documento em risco. Metal no caminho. As mãos ficaram brancas. O ar faltou. Minha cabeça começou a doer como nunca. A sensação foi física, como se alguém tivesse apertado meu peito, até eu lembrar do vovô. Respirei rápido. Precisei sentar. Sentei no chão, às voltas com a tesoura, que agora me parecia frágil. Abri a foto maior com o zoom. Vi o vidro do carro. Vi uma placa parcialmente nítida. Os últimos 3 dígitos estavam claros. Eram os mesmos do bilhete rasgado que tinha sob a porta. O fio que eu vinha puxando apontava para um nó.
Não era caso de família pequeno. Era um movimento organizado. Um homem de luvas levando algo na madrugada. Um relógio primeiro visível, depois à mão. Alguém rastreou meu apartamento. Alguém passou no porão. Alguém deixou as fotos para avisar. O texto que veio junto era curto, frio. Pare de mexer ou a próxima foto não vai ser só isso. Não havia identidade. Havia certeza. Minha boca secou. A promessa era clara. Ele se. Depois, risos abafados. O vídeo parou. A legenda dizia apenas: agora perguntamos, vai correr para quem? Meu corpo inteiro gemeu. Não porque era surpresa, porque eu já suspeitava, mas pela clareza. Alguém havia invadido minha casa. Alguém havia entrado no porão. Alguém cometeu o que chamo de traição e não se envergonha. Alguém gravou e enviou como troféu. E a pessoa de quem eu mais esperava fraqueza, a tia, estava no centro. Havia uma linha cinza entre o que eu podia suportar e o que me esmagava. Ali agora ela desaparecia. Eu percebi que não dava mais para ficar quieta, nem por escolha. A ameaça era real, a intimidação concreta. O recurso deles era destruir prova ou me calar. Eu pensei em guardar o celular, desligar o cérebro, fingir que nada aconteceu. Mas o rosto do vovô na foto não me deixava dormir se eu fizesse isso. Peguei a cópia da carta que estava na gaveta. Segurei firme. A letra do vovô parecia me olhar de volta. O avental no cabide como um F. Que a escolha agora não era só provar a verdade. Era escolher de que lado eu ia ficar quando a guerra começasse. O celular apitou mais uma vez. Uma última mensagem chegou. Um áudio curto. A voz era feminina, abafada, distante. Clara, fique longe do porão. Eles não brincam. A voz era da minha mãe. A voz foi cortada antes do fim. Meu coração parou. Não entendi se era aviso ou chantagem. Só senti que não podia mais fingir que sabia lidar. Acordei de súbito para algo que queimava. Eu precisava agir. E agiria. Mas como? Ainda sem resposta, ainda cercada por passos, por relógios, por silêncios, ainda com um avental no cabide e a carta no peito. Fiquei ali, ouvindo o silêncio, enquanto o celular escurecia. Senti que algo tinha mudado para sempre. Não era mais questão de provar irmãos da família. Era um movimento maior. E eu estava no meio, com a tesoura na mão e o coração como sola de sapato, prestes a partir. O celular ficou quente na minha mão. A terceira foto queimou. O dono, o Sr. Edson, me conhecia. Era o mesmo que ouviu a risada da Marta no almoço. Ele me viu e fez uma cara. Eu respondi com um sorriso pequeno, controlado. Nada nele deveria perceber o que eu carregava no corpo. Sabe aquela filmagem da rua? A câmera da frente que pega a tracinha? Perguntei, fingindo que era curiosidade sobre o movimento da manhã. Ele franziu a testa. Tenho guarda por uns dias, mas não dou para a polícia fácil. Por quê? Mostrei a foto do carro no celular. A do homem com luvas carregando a caixa. A do relógio no pulso. Nada teatral. Só imagem. O olhar dele mudou. A face de homem duro que administra fogão e conta virou outra. Reconheceu a história. Isso foi noite passada? Ele perguntou. Ontem, 23h17. Preciso ver quem era. É importante. A voz saía pequena, pedindo permissão. Ele me levou para trás do balcão. Pegou o HD do circuito. Manejou com dedos que conheciam parafusos. Transferiu o trecho para um pendrive. Não pergunte. O relógio brilhava no pulso dele, num lampejo que eu já conhecia, só de olhar. A câmera do restaurante pegou também um trecho em que a porta do porão ficou entreaberta. Sombra entrando. E depois a pessoa sai fechando a porta com cuidado. O tempo do vídeo bateu com o horário da foto que eu recebi. Tudo no lugar. Meu corpo gelou. Meus olhos arderam. As vistas tremiam. E então uma calma cortante. Eu tinha imagem. Era começo de verdade. Não era suficiente. Imagem mostra. Mas pode ser negada. A palavra de alguém pode torcer tudo. Precisava de prova que amarrasse mão, nome, rosto. Precisava da assinatura, da venda, do dinheiro.
Liguei para a Dona Lúcia. Usei o número que eu sabia que não era ouvido por ninguém. Ela apareceu em 20 minutos, com um bolo frio e um olhar que disse: "Conta, contei até onde dava." Mostrei as fotos. Ela prendeu o ar como quem segura vômito. "Menina, isso aí é crime." Ela falou baixo. "Isso aí é fazer tambor." Me deu um pedaço de bolo, como se... "Relógio antigo. A senhora tem nota? Tem documento? A gente exige ID." Ele fungou. "A pessoa deixou o relógio por venda. A assinatura aqui." Ele puxou uma folha plastificada. Uma cópia de documento. Havia uma foto de rosto. O nome era da Marta. Havia a data. A assinatura parecia a dela, com o traço direto e a pressa que eu conhecia. Senti o chão ir embora de novo. Uma vontade imensa de gritar e quebrar tudo cresceu. Quebrei igual pensamento e tomei outra atitude. Respirei. Pedi calma. Perguntei o preço de venda, a nota de entrada. Ele me deu tudo por um valor que eu paguei com notas que tremiam na minha mão. Não perguntei mais. Levei cópias para casa. No caminho, uma sensação nova. Raiva que vira cálculo. A raiva ainda queimava, mas a conversa comigo mesma mudou. Não confronta, junta, mostra, põe tudo em ordem. Era como costurar uma peça que devia durar, um ponto por vez. Com a cópia do documento do penhor, com o vídeo do restaurante. Com a foto que me mostrou. Desligou. Liguei de novo. Atendeu uma voz abafada. "Quem é?" Soube manejar a voz. Falei sem medo. "Meu nome é Clara. Olha, eu só quero saber, quando vocês receberam o relógio, a senhora deixou algum documento?" Havia silêncio. Depois "Isso é problema." A pessoa desligou. Não consegui mais. Atendi a chamada. Depois "Isso é problema." A mulher que vendia o relógio entrava com capuz. O rosto aparecia por um segundo. Um traço familiar. Um anel fino. O jeito de segurar a bolsa. Era a Marta ali, mas numa imagem meio distorcida. Eu deixei o resto pro advogado checar. Isso já era muito. A sequência foi tomar corpo. Juntei os pedacinhos. O homem de luvas. O carro com placa parcial. O vídeo do restaurante. O depósito no penhor. O documento com foto. Tudo fazia ponte. Eu senti as cordas se apertando. Não em mim, mas em volta deles. Eu já não era mais a filha que saiu e se encolheu. Era a mulher que ia juntando provas como quem enrolei. Levei a uma lan house. Gravei o arquivo em um pendrive diferente. Subiu mesmo para uma nuvem com senha que só eu sabia. Depois mandei uma cópia para o e-mail do advogado e uma para o endereço eletrônico em que deixei salvo com o número do penhor. Garantia duplicada. Alguém bateu na porta. Meu corpo se tremeu. Era só o vento. Era só um entregador de pizza. Não atendi de primeira. Respirei profundo. Não abri. A campainha tocou de novo, com insistência diferente. Fingi que não estava. Depois olhei pela espia. Ninguém. Silêncio. Só a cidade respirando. Tive medo. Tive raiva. A raiva virou silêncio vigilante. Era o melhor que eu podia dar a mim naquele momento. No dia seguinte, voltei ao penhor com a cara de quem não liga para nada. Falei com o dono, com calma. Perguntei sobre a movimentação do dinheiro. Para qual conta o valor foi depositado? Ele me disse que fazia depósito em uma conta há muitos anos aberta. Que o nome do recebedor era um tal de MS Sá. Eu ouvi, guardei, respirei. A espera foi uma corda que puxa. Meus dias se teceram em pequenas ações. Vigiar, coletar, anotar. Evitar falar com Marta. Maternidade invisível da SEM. Eu a vi na rua algumas vezes. O rosto dela era igual ao de sempre, mas com uma leve tensão, por trás da máscara de dona. Eu saía com a cara limpa, a voz mansa. Cumprimentei. Sorriso curto. Nada demais. Ela respondeu com o mesmo veneno domesticado. Não dava para ver que os passos dela tremiam. Ainda. Um episódio me doeu. Entre os papéis que peguei no penhor havia uma pequena nota escrita à mão. Para Maria, não enche. A letra era de alguém que dava ordens. Vi aquele bilhete e senti tudo como puxado num prego. Não por causa do conteúdo,
por causa da audácia de escrever ordens onde vivem memórias. Joguei a nota no lixo, mas antes fotografei. E então, azirada, o advogado me ligou tarde, com voz grave. Temos o pedido de quebra de sigilo. O juiz liberou parcialmente. Chegou uma cópia C. S. dos Santos. Identidade e número. A assinatura era a mesma do documento do penhor. O contrato tinha testemunha, um nome que eu reconhecia. O homem do posto de gasolina que presenciou uma entrega. Ele confirmou, por escrito, que viu o homem com luvas, que o relógio fora entregue, que a senhora que deixou o documento tinha a voz parecida com a da Marta. Eu li tudo e senti uma onda de náusea e depois uma lucidez mordaz. Tinha provas físicas, documentos, registros bancários, vídeos, testemunhas. A palavra talvez que me assombrava há meses se encolheu diante dos papéis. Era real, era crime, era traição. Mas não fiz nada teatral. Não fui até a casa da Marta. Não joguei os papéis na cara dela no mercado. Não gritei. Respiro e sinto a frieza que me assusta. Agora eu jogo certo. Escondi as cópias originais dentro do colete do vovô. Costurei por cima, um ponto discreto. Um segundo exemplar foi para a máquina Singer. O terceiro pendrive ficou com o advogado. Mas... não sou tola. Sei que a pessoa que dá ordens pode reagir. Sei que dificuldades virão. Mas também sei onde dói. Na reputação, na lei, no bolso. E é ali que vou atacar. Acendo a luz da máquina. A costura é um gesto de controle. Faço um ponto invisível, um ponto após o outro. A linha passa pelo tecido como se costurasse meu plano. No bolso interno, o colete guarda a cópia do contrato. No motor, a máquina guarda a foto do vídeo. Na nuvem, o pendrive guarda o extrato bancário. Em cada lugar uma garantia. Fecho o caderno. A chuva bate na janela. Meu telefone vibra. Uma mensagem curta surge no jusor. Cale-se. Última chance. De número desconhecido. Leio. Sorrio, pequeno e gelado. Respiro e apago a resposta. Não respondo. Não provo. Guardo. Ainda não virei o jogo. Só ajeitei o tabuleiro. Sei que quando eu apertar, vai doer. Sei também que eles não fazem ideia do que está por vir. Acho que hoje à noite vou dormir com a máquina ligada. O som da agulha como o metrô. Ainda faço silêncio. Mas quando eu puxar a linha, quando eu cortar, quando eu soltar, a casa inteira vai estalar. Eles não têm ideia? Ainda. E essa vantagem, o efeito surpresa, vai doer mais do que o aço do relógio. Acordei com o som da máquina, pequeno clique, pulso batendo rápido. A linha deslizou pelo tecido como quem acorda devagar. Foi meu gesto de ancoragem, costurar antes de pensar. Dou um ponto. Respiro. Repito. Ponto depois de ponto, como quem recita um mantra. Eu já tinha tudo em ordem, no papel. 3 cópias impressas. 2 pendrives. Uma nuvem com senha que só eu sei. O colete do vovô com o bolso costurado por dentro. A máquina Singer guardando o vídeo. O motor quente com um segredo. Cada coisa em um lugar inacessível, para quem não sabe onde procurar. Uma precaução que aprendi na vida. Esconder o essencial onde ninguém imagina procurar. Onde mulheres guardam o que precisa durar. Saí cedo. O prédio ainda cheirava a café velho e a pão amanhecido. Cada folha era um pedaço de verdade. O advogado franziu o senho. Levou o dedo aos óculos. Fez perguntas objetivas. Perguntas que não pedem emoção. Isso me confortou. Temos base, disse ele. Mas é bom você saber. Quando mexem gente com poder, eles reagem. A voz era prática, não alarmista, mas eu senti a lâmina no ar. Perguntei o que precisava. Ele listou. Testemunhas por escrito, confirmação do penhor, imagens autenticadas, quebra de sigilo bancário. Tudo. Tudo o que eu já vinha acumulando, ponto a ponto. Saí do escritório com uma lista nova e um prazo. Tempo. Sempre ele, tirando e dando. Fui para a Lan House. O teclado parecia louco. Imprimi cópias extra, digitalizei tudo de novo, criptografei o arquivo que ia para o jornalista.
Usei o nome do cachorro da vizinha como senha. Pareceu bobo, e funcionou. Entreguei ao jornalista com um passo cuidadoso. Não marquei hora no celular. Combinei um café num lugar público. Café com gente. Lugar com câmeras. Preservação. Ele vinha à noite. Apertava o peito. Me fazia imaginar o pior. Alguém quebrando a porta, levando a caixa. Alguém com luvas tomando colete. Alguém levando minha mãe num carro. Receber um envelope com sangue. Medos que mulheres conhecem em carne viva. E eu os carregava como quem carrega um bebê embaixo do casaco, perto do corpo, pronto para proteger. Tive que pedir ajuda financeira mínima ao advogado para custear perícia e digitalização profissional. Isso me deixou desconfortável. Paguei apertando os dentes, pensando na máquina que precisava de óleo e na conta de luz. A vergonha do pedido foi um peso. Mas quando vi o profissional, que veio autenticar a foto do penhor e pediu uma cópia do carimbo, entendi que estava investindo em algo maior. Verdade. Mantive a vida cotidiana porque era minha blindagem. Atendi clientes. Passei cola invisível no forro de um vestido de noiva. Comprei linha branca e preta. Falei sobre a vida das pessoas. Rimos com uma cliente que reclamou do M. Um dos homens que vi nas imagens do carro foi reconhecido por alguém do posto. Ele anda com gente de boina, disse a testemunha. Eu anotei o nome que me deram. Procurei no registro. Minhas mãos tremiam quando liguei para a pessoa que trabalhava no posto. Ela confirmou. O homem abasteceu o carro naquela noite e conversou com uma mulher alta. A pressão por fora aumentava e eu senti o cerco. Uma noite, enviei por e-mail uma cópia protegida ao advogado e outra para o jornalista. Antes de apertar enviar, hesitei. O dedo pairou sobre o touch. Pensei em desistir. Pensei na fragilidade do papel. Em tudo que já tinham me tirado. Pensei na cara do vovô quando me pediu para cuidar do resto. Apertei. Enviou. A sensação foi de jogar uma pedra num lago, onde cai e faz círculos. No dia seguinte, uma ligação. O advogado, voz abafada. Recebi uma intimação. O mundo ficou lento. Marta entrou com uma ação cautelar. Pede que você entregue todos os arquivos e que se abstenha de P. Sentei na máquina e coloquei a mão sobre o motor como se pedisse força. Eu não podia deixar os documentos oficiais nas mãos de quem me intimidava. O advogado disse que a ordem judicial previa recolhimento de provas. Em tese, isso é bom. A lei podia proteger, em tese. E então o telefone tocou de novo. Número desconhecido. Atendi com os dedos frios. Do outro lado, a voz era de mulher, baixa, urgente. Clara, cuidado, me procuraram. Só digo isso, eles sabem mais do que você pensa. A voz cortou. Fiquei com o som na orelha. O ar tremeu. Não sabia se era minha mãe pedindo ajuda ou mais uma armadilha. Não sabia se podia confiar. No dia seguinte, o movimento foi diferente. O dono do restaurante me evitou. O advogado me chamou ao escritório e disse que iria ao cartório confiscar alguns documentos. A sensação de cerco cresceu. Fui até a casa do vovô à tarde, sem avisar. A fechadura estava trancada. Toquei, ninguém atendeu. A janela do porão estava entreaberta. Um calafar. Perguntaram sobre o porão. Levei o celular para o peito. As mãos tremeram. Tentei fingir calma na hora de responder. Combinei com ela que se aparecessem de novo, que ela chamasse a polícia. Agradeci, disse que ia até lá depois do trabalho. Senti o peso da responsabilidade. Planejei o próximo passo com a mesma precisão de quem corta tecido. Não expor a fonte, não falar estratégia por telefone, usar códigos, marcar encontros em lugares com câmera, pedir para que as testemunhas se organizassem para ir ao cartório juntas, pedir ao advogado para protocolar tudo em horário em que ele estivesse presente. Cada escolha era um ponto. Na manhã seguinte, acordei pronta. A sensação era de metal na boca. Vesti o avental que costurei com a cópia do testamento no forro. Era meu abrigo literal. Saí de casa para pegar a testemunha que se oferecera a ir comigo ao cartório. Abri a porta e havia um carro parado na frente do prédio. O vidro estava escuro. O corpo do carro pálido. Não, o sol bateu no rosto.
Um homem passou, olhou para mim e sorriu como quem já sabia. Meu corpo endureceu. A cidade, por um segundo, virou um ruído. Eu estava pronta para agir. Tudo pronto. Cada peça no lugar. O plano montado. A mão trêmula, porém firme. E então, quando achei que a teia estava sob controle, recebi uma nova ligação do advogado. Ele falou baixo, rápido. Clara, tem um problema. O juiz autorizou busca e apreensão de provas em seu apartamento, a pedido da defesa. Eles argumentaram risco de destruição de provas. Polícia vem hoje à tarde. Preciso que você me diga onde estão seus originais. E há algo mais. Alguém do nosso lado foi contatado por eles. O jornalista disse que recebeu um telefonema oferecendo dinheiro para não publicar. Eu não esperava que fossem tão rápidos. O ar saiu do meu corpo. Fiquei parada. A rua parecia longe. A máquina ainda faz barulho, mas eu não ouvia. A sensação era de que alguém puxou a linha do meu colete. O plano está. Agora, vamos ver o que faz quando tirarem tudo de você. E atrás da voz, um leve riso. A linha caiu. Fiquei olhando a parede. Senti o nó crescer. Estou pronta para agir. Mas agora há um movimento que eu não previu. Eles sabem. Eles usam a lei contra mim. E alguém do meu lado pode não ser tão confiável quanto pensei. A porta da rua rangiu. Alguém subiu as escadas. O coração voltou a bater na garganta. A máquina no quarto pareceu parar. E eu percebi pela primeira vez que não só eu estava costurando uma história. Eles também costuravam, e a agulha deles ferve. Eu sabia que aquilo podia dar em qualquer coisa. Sabia que podia dar em briga, em polícia, em manchete de jornal, em nada. Mas eu precisava fazer. Não podia mais juntar prova só para olhar de madrugada e guardar medo. Era hora de botar aquilo tudo na luz. Escolhi o lugar com cuidado. O mesmo restaurante onde a voz da Marta atravessou o almoço e fez o silêncio virar vidraça quebrada. Um lugar familiar. Pensei em desistir. Pensei em voltar para casa, dobrar os papéis e costurá-los no tecido para sempre. Mas tinha a foto do vovô sorrindo. Tinha a letra dele. Tinha a nota "Não confie". Tinha o relógio no pescoço dela na foto do almoço. Não era só prova. Era a minha memória sendo violentada. Não podia aceitar. O restaurante estava cheio daquele meio-dia de cidade que quer comer e falar pouco. Entrei devagar. Vi a mesa que havíamos ocupado no almoço. Ali, tudo me doía. Vi o relógio. Não vi o mesmo relógio preso no pescoço da Marta. Mas vi ela entrando como se fosse dona do lugar. Com o casaco bem posto, o relógio no pulso, o sorriso de sempre. Aquele sorriso que não chega aos olhos. Sentou-se, cumprimentou gente, me olhou de longe. Eu senti bem fundo, o ar talhar no peito. Sentei-me. A mesa era menor do que eu imaginava. Ao meu lado, o advogado ajeitou os papéis. Do outro, o jornalista fingiu ler o cardápio enquanto gravava discreto. O dono do penhor entrou com paz. Eu senti o corpo murchar e, ao mesmo tempo, o nervo abrir. Não tenho medo de falar. Tenho medo de que as palavras saiam erradas. Hoje, saíram no ponto. Abri o pendrive. Conectei no projetor com mãos que tremeram só um pouco. O advogado me lançou um olhar que dizia: "Tudo bem, vai." Eu agradeci com a boca. A tela ficou branca. O coração acelerou. Comecei contando. Falei do almoço. Falei da risada da Marta. Falei do porão. Falei da caixa e da carta. Falei do risco sobre o nome dela e da frase por baixo: "Para Maria, minha filha, caso ela volte." As palavras saíam com pressa, como se eu tivesse de bater o texto antes que tudo sumisse. O público ouvia. Havia surpresa. Havia curiosidade. Havia aquela expectativa que mistura ódio e fome. "Tenho imagens", eu disse. "Tenho contrato. Tenho registro. Tenho um tenhor com a assinatura dela." A sala murmurou. A Marta riu curto, como quem tem nervo falso. "Isso é calúnia", ela falou alto. A voz dela quis me quebrar. "Não." "Marta?" O nome saiu de uma boca da mesa de trás.
Gente que ali estava e que nunca havia pensado em família como infortúnio. Eu vi o rosto dela mudar, a cor fugir. Isso não aprova nada, ela disse, mais para si do que para mim. A defesa começava. Então eu puxei os papéis. Entreguei para o dono do penhor. Pedi que falasse alto. Ele limpou a garganta e contou seco. Essa peça entrou aqui. A pessoa deixou o documento. A foto desse documento tem o nome dela. Mostrei a cópia. A assinatura era dela. O homem olhou e confirmou. A voz dele foi um martelo no prego. Marta respirou fundo, afastou-se na cadeira. Tentou usar a palavra mais antiga da família. Eu cuidei do seu avô. Gesto de quem aguenta. Mas eles estavam ali. O garçom do almoço guardou o áudio que gravara por acaso no bolso. O Sr. Edson mostrou um trecho do circuito que pegava a praça, cruzando horários com a entrada do penhor. O jornalista levantou o caderno e disse com voz neutra: a sequência bate. Quis ligar para alguém. Isso é armação, ela repetia. A negação é uma coisa feia. Ela empalideceu quando o jornalista abriu o envelope. Era a cópia autenticada da assinatura do documento do penhor, periciada. O laudo falava que a assinatura apresentava traços idênticos àquela do documento apresentado como identidade. Curto, razoável. O assessor técnico do advogado confirmou. A sala percebeu que aquilo não era rumor de botequim. Era papel carimbado. Letra que não mente. A plateia começou a reagir. Rostos franzidos, murmúrios. Alguém bateu palma. Outro foi de silêncio. Eu senti as costelas apertarem. A Marta respirou fundo, puxou o casaco e tentou falar alto, com altivez forçada. Vocês sabem ouvir só partes. Ela achou que podia virar o jogo. Eu respirei e falei baixo, quase sem som, para que o microfone pegasse. Tenho também registros bancários. Transferências para uma empresa de leilões. Pagamentos ao penhor. Vídeo do carro. Foto do relógio na mão do homem que... Eu percebi que havia duas frentes, a legal e a pública. Eu tinha ambos agora. A Marta erguia a voz. Gritava. Alegava perseguição. Chamou nomes. Disse que aquilo era mentira. Os sons se amontoaram. Eu senti o ódio nas palavras dela, como se fossem vento cortante. Alguém da mesa ao nosso lado, que não conhecia a história, disse: que vergonha. Um outro murmurou: que família é essa? A cidade fazia julgamento em segundos. O policial pediu calma. E, com educação essencial, explicou que iriam recolher os objetos que poderiam sumir. O advogado do meu lado disse: aguarde, deixe o oficial fazer seu trabalho. Tudo deve ser documentado. Garanta que a retirada seja feita na presença de testemunhas. Ele puxou papel e caneta. Pedi ao Sr. Edson para liberar o acesso ao circuito. Pedi para que o dono do penhor acompanhasse a retirada. Eu queria a cena pública. Queria que ninguém pudesse dizer depois que alguma caixa desaparecera. A Marta agora se levantou. Uma mensagem curta. Abri sem pensar. Era do número anônimo que eu vinha recebendo. Uma foto. A foto mostrava o porão do vovô. O chão limpo, a caixa metálica aberta, o interior vazio e ao lado da caixa um envelope branco, fechado, com o bordado antigo que eu costurei na toalha. Mas o envelope não estava com a minha letra. Havia um bilhete. Afinal, nem tudo está no porão. Procura melhor, ou a próxima vez é você que perde. Minha mão ficou branca no telefone. A sala rodou. Senti os passos como um tambor. O advogado viu meu rosto e pediu silêncio. O policial ergueu o celular e olhou para mim. O rosto dele ficou sem cor. A Marta sorriu, uma coisa rápida, como quem planeja. Te avisei, disse ela, com a voz fina. Você mexeu no lugar errado. Ninguém naquele instante soube o que aquilo significava. Eu soube. Entendi que haviam tirado mais do porão. Entendi que minha caixa era só uma parte do que roubaram. Entendi que havia gente maior do que a tia. Entendi que o calor do meio-dia parecia ter virado panela abafada. Entrei no carro com um jornalista que me ofereceu um cigarro. Eu recusei. Eles vão reagir, ele disse. Eles não gostam de perder. Eu sabia. Sentia isso no corpo como dores antigas. No caminho para casa, a mão suada no volante, o telefone tocou de novo. Era minha mãe,
Finalmente, atendi com voz quebrada. Mãe, onde você está? Ela respirou fundo e disse, Clara, eu estou com medo de sair de casa. Disseram que o que eu sei pode... Eu não sei se posso falar. Eles vêm em casa. A voz dela era de uma mulher velha. O pedaço do meu coração que estava duro quebrou. Fica calma, eu falei. E queria dizer tão mais. Mãe, não fale com ninguém. Fica onde está. Eu vou. Ela respondeu com um pranto curto. Do outro lado, a Marta apareceu ao meu lado do carro por acaso. Como quem sai do nada, o relógio na mão. Me olhou por cima com olhos de quem promete. Cuida do resto, né? Ela disse baixinho, repetindo que o vovô me prometeu que me acompanharia. O penhorista me deu um cartão com o nome da filha dele, que podia testemunhar. Quando eu cheguei em casa trancada, revirei tudo. O avental estava onde deixara. A cópia no forro me olhava. A nota "Não confie", que aparecera 1000 noites antes, ainda estava no bolso. O colete do vovô pendia no cabide. Eu o olhei como se ali estivesse a última fortaleza. E então, ao lado da máquina, no chão, um envelope com papelão grosso e uma letra com a caligrafia do vovô. Só que não escrita pelo vovô. Procura no bolso esquerdo do armário do vovô, dizia o bilhete. Meu corpo colapsou de surpresa. Abri o armário. No bolso esquerdo do casaco velho havia outro envelope. Dentro dele, uma chave pequena e um pedaço de papel com 3 palavras. Procura onde dói. Meu peito apertou. A casa soou maior. Não dormi. A cidade lá fora murmurava. Eu sabia que o que acontecera no restaurante era só o começo. Alguém tinha me desafiado a ir mais fundo. Ou me punia por. Mas no ar pesado que ficou, ouvi uma última coisa clara. Alguém tinha retirado algo do porão depois da minha visita. E se eles sabiam tanto, o que mais podiam ter levado? Abaixo das palavras de triunfo, havia um buraco novo. E eu soube, com certeza que doía, que a próxima escolha, minha próxima costura, iria ser a mais perigosa de todas. Quando saí do restaurante, a rua parecia um quadro que eu conhecia, só que tudo estava fora do lugar. O calor do meio-dia me bateu na cara. E eu respirei fundo como se pudesse puxar coragem do asfalto. As pessoas passavam e todas elas olhavam. Nem todas com ódio. Algumas com curiosidade, outras com pena. Eu senti esse olhar como uma pressão no peito. No carro, o advogado falou baixo. Temos base para inquérito e indícios fortes. A polícia vai investigar. Vou pedir medidas cautelares. A frase dele ecoou como música de elevador. Útil, porém sem alma. Eu queria gritar. E a minha mãe? E o porão? Respirei. Expirei de novo. Naquela. Algumas clientes vieram. Entraram na minha oficina com olhos que buscavam explicação. Uma senhora chorou na cadeira, quando contei o que tinha acontecido. Outra me trouxe sanduíche. A costura virou encontro. Gente que antes me pagava por um serviço, agora me dava força. Senti comigo o peso e o calor da confiança feminina. Pequenos gestos que me seguraram quando eu quase desabava. Mas também houve o silêncio das pessoas que eu esperava que estivessem do meu lado e que sumiram como fumaça. Um primo que eu chamava para cafés parou de atender mensagens. Uma amiga antiga não me chamou para o almoço de sempre. Alguns clientes tímidos cancelaram pedidos com desculpas frouxas. A vergonha e o medo provocam isso. Afastam quem não quer se sujar. Dói diferente. Minha mãe continuava ausente. Ligou uma vez. A voz dava pulos. Não saí, Clara. Não falei com ninguém. Ela parecia um passarinho encolhido no canto. Eu queria arrancá-la do chão. Queria. E eu entendi que não era só Marta que perdia. Era a imagem dela que se desfazia. E isso trazia uma espécie de limpeza social que eu não esperava ter coragem de desejar. A polícia, no entanto, trouxe cautela. Documentos vão, depoimentos vêm. O caso virou mais que uma briga de família. Virou investigação com nomes, transferências, registros. O advogado conseguiu, com pressa e braço firme, quebra de sigilo bancário parcial. As páginas que me mandaram provaram o que eu já desconfiava. Havia movimentações e pagamentos. O carimbo do penhor apareceu.
As transferências bateram. Era como montar uma colcha. Eu fui juntando retalhos. Na rua, a vida continuava. Senti mulheres que eu conserto roupas me encarar diferente. Outras, emocionadas, me deram abraços. Homens que traziam paletós rasgados agora ofereciam conserto grátis. Coisas pequenas. Uma roda de solidariedade. Isso me deu um peso bom na alma. Depois de tanta pedra, me senti menos sozinha. Mas também vieram as ameaças. L. Não orgulho inflado, orgulho pequeno e quente como café forte de manhã. No mesmo fim de semana, Marta perdeu muito mais. A conta corrente tinha uma transferência estancada por ordem judicial. O leilão devolveu alguns itens. O nome dela virou questão na roda da padaria. Alguém que eu nunca soube que a apoiava foi até a delegacia para chorar e dizer que nunca desconfiou. Ao mesmo tempo, houve quem de forma surpreendente a defendesse. Uma amiga de longa data que chorou em praça pública, cantando a história de quem cuida. Aquela defesa me doeu. Doeu porque mostrava que a família é um tecido com nó, e que cortar um nó dói sempre. O que mais me assustou foi perceber como a reputação queimar rápido. Em 2 semanas, a mulher que mandava em panelas ficou apenas com panelas, sem sala. Isso mostrou que a vida social é frágil. E eu, que lutei toda a vida com as contas da casa e com a máquina que range, vi minha própria vida se reinventar num espaço que eu nem planejei. Havia um vá. No topo, uma frase sublinhada: testamento, verificar. E embaixo, um risco que não estava lá antes. Não foi Marta que escreveu. Não era a minha letra. Havia também um carimbo borrado, um número. 3 dígitos que me lembraram do bilhete rasgado. Um nome incompleto, MS. Minhas mãos tremiam tanto que tive de sentar. O frio entrou pelos ossos. Respirei fundo. A sensação foi essa. Abri uma porta e vi outra sala escura. Alguém mexe nas sombras. Alguém tem acesso às minhas memórias. Não era sua tia. Havia algo maior, uma sombra com nome curto e iniciais. O fio que eu puxei até então dava nó no novelo mais espesso. Na noite que veio, dormi com a máquina desligada. Não por escolha, mas por cansaço. Sonhei com vovô me pedindo para costurar uma camisa que não voltava a ser inteira. Acordei com o telefone vibrando. Era o advogado. Clara, há indícios que ligam a movimentação a uma pessoa jurídica. Pode ser lavagem. Pode ser algo com leilões. Preciso que confirme. Respirei. Sentei na cama. O nó na minha garganta era firme. A verdade se alargava. Não era só sobre Marta. Havia outras mãos, outras rotas. A investigação ia crescer. Eu podia escolher recuar, sumir, costurar silêncio. Ou puxar mais a linha. Fechei os olhos e prometi para mim mesma: vou buscar. Mas por dentro, senti já o gosto da batalha e da fome. Senti também que podia doer mais. E essa certeza, a de que a reconstrução mal começava, preencheu meu peito com um medo novo. Estranhamente, com um pouco de fome, acordei cedo, com o som da máquina ainda na cabeça. Era um som que eu já sabia identificar antes de me levantar. Um clique, um rangido, um conforto áspero. Abri a janela. A rua estava comum, gente apressada, o cheiro de café subindo pelas portas. Respirei e senti que, por mais cansada, havia um fio novo me puxando para frente. O primeiro dia depois do tumulto, eu decidi que não ficaria parada. Não podia. O advogado disse para esperar. A polícia disse que A feira foi uma sucessão de coisas simples que me deram força. Venda de bainhas, ajustes, uma colcha remendada que alguém quis comprar para dar de presente. Conversas longas com mulheres que tinham histórias parecidas. Abandono, perda, recomeço. Uma delas me falou baixinho, com os olhos brilhando: quero aprender. Se eu souber costurar, não dependo tanto. Aquela frase bateu tão forte que eu pensei em oferecer uma oficina. Voltei para a oficina com a ideia ferida e firme: abrir um curso. Não um curso bonito de vitrine, algo prático. Algo para mulheres que, como eu, tinham 30, 40, histórias que pesavam e poucas oportunidades. Pensei em chamar de Linha e Vida. Um nome simples, uma promessa menor que um juramento, mas concreta.
Montei o cartaz com caneta preta. Faço poucas cópias. Coloco uma na feira, outra no mural da igreja. Deixo uma com o rapaz do mercado. No primeiro encontro aparecem 6 mulheres. Algumas quase senhoras, outras com cabelo curto queimada. O advogado avisou para reportar. Eu guardei. No lugar onde coloco as provas, meu corpo agora está nervoso e organizado. Aprendi a não agir por impulso. Aprendi a arquivar medo entre pastas etiquetadas. Minha mãe, por fim, voltou a falar comigo mais direito. Ela apareceu na oficina no sábado, trouxinha de comida na mão e um perfume velho. O que veio depois foi lento. Beijei suas mãos enrugadas e senti que as pontas estavam finas como linha. Pedimos café. Ela pediu desculpas. Eu disse que ela devia estar com medo. Ela chorou baixinho. Tive medo de perder o que restava. Nós duas rimos e choramos e fomos costurar a toalha de renda juntas. Um gesto pequeno. Ela me contou coisas que eu não sabia sobre os últimos meses. Que haviam ligado para ela, que a pressionaram, que prometeram coisas se ela se mantivesse calada. Eu segurei a mão dela e pedi que ficasse perto. A reconciliação foi feita em etapas. Um prato com cheiro do almoço, uma visita ao mercado e uma conversa com o. E o endereço na zona industrial. Era pouco e era muito ao mesmo tempo. Enquanto isso, eu costurava. Costurava tarde, de madrugada, às vezes com a janela aberta e a cidade respirando por baixo. Em cada ponto que saía da máquina, eu tinha a sensação de colocar um alfinete na carne do medo. Fio por fio, fui ficando com menos medo. Não sumiu, mas diminui. A vida me deu pequenos troféus. O primeiro sábado em que vendemos tudo na praça. Uma cliente que voltou e trouxe outra. A mão de uma aluna que agora cortava retalhos sozinha e sorriu como quem encontrou coragem. Essas coisas me enchiam de orgulho. Eram fios que costuravam uma nova manta. E debaixo dessas costuras, a investigação avançou. Descobrimos que a empresa ligada às iniciais MS era uma firma de leilões com sede em um galpão que por fora cheirava a ferro velho e promessa. O advogado conseguiu uma ordem para vistoriar o local. Mas antes disso, chegou um telefonema que me fez a garganta apertar. Encontramos um ló. O telefone tocou às 3 da madrugada. Eu atendi com voz pequena. Do outro lado, o advogado. Tem uma notícia. Um locker com a marca, mas há um nome num recibo que não bate com as iniciais. Parece outra pegada. Agendamos para amanhã cedo com a polícia. A frase foi curta. Meu corpo respondeu. O que eu não sabia era o quanto aquela porta no galpão, quando abrisse, iria ferir e curar ao mesmo tempo. Fechei os olhos com o som da rua lá fora e com a máquina em silêncio, parecendo prometer companhia. Amanhã, pensei, o último pedaço do quebra-cabeça pode aparecer, ou pode abrir um buraco maior ainda. Eu estava cansada, mas não recuaria. O vovô me pediu para cuidar do resto. Eu venho cuidando, e agora a linha estava esticada até o galpão. Era ali que eu iria puxar e ver se tudo o que restou se soltava. Meses depois, minha casa-chefe é um lugar que eu faço devagar e com orgulho. A máquina ronca como sempre, mas não é o mesmo ronco de antes. Agora é trilha sonora de clean. O reconhecimento veio de forma humana. Fiz uma matéria curta com o jornal local. Uma revista digital me chamou para contar como transformei dor em projeto. A resposta foi surpresa. Mulheres, muitas acima dos 30, me escreveram. Vieram à oficina, me trouxeram bolos, ofereceram apoio. A prefeitura local abriu uma sala comunitária para eu dar aulas. Me deram um contrato simples, uma chave e confiança. O projeto Linha e Vida virou real. Hoje dou aula 3 vezes por semana. Ensinei mulheres a fazer bainhas, a consertar zíper e, mais do que isso, a costurar possibilidades. Vi senhoras de 50, 60 anos aprenderem a pôr um botão e saírem com o rosto de quem consegue. Isso me emociona todo santo dia. A amizade nova. Não foi romance estardalhaço. Foi companhia que se ajeitou no tempo certo. O Gabriel, que me ajudou a montar o site, virou amigo. A gente toma café, fala de música e de justiça. Às vezes, ele aparece para consertar uma prateleira. Às vezes, traz clientes.
Sou estratégica e sou exatamente quem eu queria ser. Uma mulher que trabalha com as mãos, que decide e que não se encolhe. Aprendi a falar e a ouvir. Aprendi a pedir ajuda. Entendi que justiça é lenta e que a verdade precisa de testemunhas e que a minha voz vale. Descobri que quando a cidade te olha, às vezes ela julga e às vezes apoia. Aprendi a reconhecer os dois e a escolher quem levo para perto. Ganhei ali reconhecimento social que não cabe em manchete. Pessoas me indicam, clientes trazem outras clientes. Uma associação local convidou-me para ser palestrante no evento sobre empreendedorismo feminino. Falei para 150 pessoas. Minha voz tremeu no começo. No fim, aplaudiram de pé. Senti um nó, que não era só emoção. Era reparo. Sobre Marta, a relação se dissolveu de vez. Não celebrei a ruína dela. Não tenho prazer em ver ninguém desmoronar. Quero justiça, não vingança. Ainda assim, houve consequência. Ela perdeu credibilidade, perdeu clientes, perde. Isso é lutar e vencer. Vencer com a vida de todos os dias. Se eu pudesse deixar uma lição curta para quem me ouviria agora, diria assim: nunca pense que recomeço tem data de validade. Não é vergonha ter 30, 40, 50 e começar outra vez. Recomeçar é ato de coragem. Justiça tem forma de perseverança e dignidade se reconstrói ponto a ponto. Mulheres, a linha está nas mãos de vocês. Puxem. Fecho os olhos e lembro do vovô. Cuida do resto. Eu cuidei com pressa, com medo e com amor. Cuidei com a linha e com a lei. Recompensas chegaram simples e reais. Uma banca na feira que me reserva sempre um canto. O convite para dar aulas nas escolas técnicas. O balanço financeiro que agora sorri. O abraço das minhas alunas. A volta da minha mãe, que hoje me visita e me chama de orgulho. Há cicatrizes, há histórias. Há, sobretudo, calma. E há um detalhe que ainda me cutuca. Outro dia, ao arrumar o armário do vovô, encontrei um bilhete antigo que não era dele. Trem.